e nos predestinou para a adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 6. A coerência destas palavras com as primeiras é a seguinte: elas contêm uma segunda instância daquela premissa geral, onde o apóstolo disse que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas coisas celestiais em Cristo. Agora, como naquele versículo ele menciona um ato de nos abençoar, ele nos abençoou e no geral ou total, fala de certas bênçãos com as quais Deus nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas coisas celestiais em Cristo. Então, nestes versículos seguintes, ele exemplifica em detalhes, primeiro, a eleição no verso 4 e segundo, a predestinação no versículo 5. Ambos são atos de nos abençoar. Sua primeira instância está na eleição, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui está o ato de bênção, que Deus nos escolheu em Cristo e assim nos abençoou, pois a bênção foi associada à escolha, como comandante dela. Deus então nos deu todas as bênçãos espirituais quando nos escolheu, como em outras escrituras que lhe mostrei. Portanto, o significado que é então e nesse ato de escolha, Deus nos abençoou. E essa bênção específica concedida por esse ato é que fomos abençoados com a santidade perfeita, como segue, para que possamos ser santos e irrepreensíveis diante deles em amor. O segundo exemplo que ele dá é a predestinação. Tendo-nos predestinado para a adoção, aqui novamente a predestinação é o ato de a bênção, e isso desde a eternidade, e a adoção é a bênção específica com a qual fomos abençoados, e este é fruto da predestinação, assim como a santidade perfeita é da eleição. Agora, como introdução ao início destas palavras, você esperará que eu primeiro distingo entre escolhidos e predestinados, ou entre eleição e predestinação de Deus. Escolher é separar dos outros, ou de um grupo comum, e predestinar, em inglês, pré-ordenar ou pré-nomear para algum fim. Agora, como isso difere visto que foi feito por Deus? Primeiro, pode ser que não tenha havido nenhuma diferença pretendida, mas o apóstolo deve repetir a mesma coisa ou um ato e o mesmo ato, sendo seu escopo separado para mencionar essas bênçãos específicas por meio daquela única palavra, conforme elas são concedidas a nós por aquele único e eterno ato do amor de Deus. Ele aproveita a ocasião sobre eles para usar duas palavras ou expressões delas, especialmente considerando que aqueles atos eternos de escolha e predestinação foram todos menos um ato completo em Deus, assim como sua essência é uma. E, no entanto, o Espírito Santo tem prazer em expressá-lo por meio de dois atos, do qual se nota mais uma coisa. O objeto próprio ao qual a eleição é realizada são as pessoas. Ele nos escolheu para nos levar a esse fim último, ordenado para nós eminentemente, e a outra coisa, de modo a transmitir tudo isso de forma mais completa às nossas apreensões, de acordo com esta última concepção. Segundo ponto. Alguns dos distinguem assim, que a eleição ou escolha importa mais eminentemente um ato da vontade de Deus, pois a escolha é um ato de vontade, mas essa predestinação é o ato de sua compreensão como obra de conselho. Então, no versículo 11, isso parece explicado, sendo predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, mas mais expressamente em Atos capítulo 4, verso 28. Tudo o que o teu conselho determinou previamente que fosse feito. A palavra é a mesma que está aqui. Então, a diferença aqui deveria ser que a eleição importa simplesmente o seu decreto até o fim, mas a predestinação deveria observar mais ainda a invenção ou preparação dos meios de Deus para a obtenção deste fim. Terceiro ponto, mas embora outras escrituras possam apresentar esta segunda diferença, ainda assim, não vejo que deveria estar aqui nestes dois versículos pretendidos, pois a adoção aqui é apresentada como um fim, assim como santidade, nem há nenhum meio mencionado neste versículo. E dos dois, a santidade é antes um meio,
ou um fundamento lançado para a adoção, do qual, contra e portanto, chama a eleição como aqui usada de decreto dos meios e a predestinação de decreto do fim, chamado por Hollock. Mas ainda assim que esta noção dele deveria ser o escopo do apóstolo aqui, não posso concordar totalmente com nenhuma delas, pois a santidade para a qual aqui somos considerados, escolhidos é a santidade perfeita no céu, que é o fim para o qual somos ordenados, bem como a adoção. E de fato, embora ambos são decretíveis, decretos sobre o fim, como mostrarei mais tarde. Portanto, a melhor diferença que posso descobrir e que é adequada ao escopo do texto é que a eleição, embora seja um decreto sobre o fim, ou pelo menos um fim principal relativo ao que Deus pretende fazer, em última análise com nós, bem como na predestinação, ainda assim, junto com isso, nota eminentemente uma seleção de algumas pessoas com um amor especial e peculiar, de outras da mesma posição e condição. Ambas das coisas possíveis que Deus tinha em seu conhecimento, que seu poder poderia ter feito, mas ele nunca decretou em existência, que são tão infinitas quanto seu conhecimento e poder, como também de todas as pessoas que ele criou, e às quais realmente deu existência, tanto homens quanto anjos, dos quais alguns ele deixou de lado, como no caso dos anjos, é inegável. Portanto, sendo a eleição a preferência de alguns em detrimento de outros, conota o termo ou massa de pessoas da qual mais a predestinação assinala mais eminentemente o termo, o estado do qual são ordenados. E em segundo lugar, porque por esta eleição ou primeiro apelo dos outros, não somos ordenados a um ser único e separado em nós mesmos, como outras pessoas a quem ele decretou não salvar. Só devem ter todas elas estão sobre seu próprio fundo, mas um ser em Cristo, como uma pessoa comum e raiz para brotar e sair, e que nele fomos considerados e escolhidos para estar no primeiro ato de Deus nos escolher. Como no coração de Deus podemos dizer que permanecemos, embora até sermos convertidos, não tenhamos um ser real em Cristo, de acordo com as regras da palavra, pelas quais Deus nos julgará, mas estamos sem Deus e sem Cristo, como nos mostra o capítulo 2. E, portanto, ao escolhido é acrescentado nele, sendo esse o primeiro ato que nos dá uma subsistência, assim na mente de Deus e aquela em Cristo. Daí, portanto, a eleição, o primeiro ato, tendo-nos assim separado de todas as coisas e decretando-nos um ser representativo em Cristo, como membros de um cabeça, juntamente com nosso ser, a predestinação importa ainda mais um segundo ato de nos ordenar para um poço glorioso, estar nele como fim ao qual Deus pretende nos levar. Acrescenta a adoção, e por adoção significa o direito à glória do céu, como irei mostrar a vocês aos poucos. E isso nos é concedido como privilégio ou dignidade, como é chamado em João, capítulo 1, verso 12. Além do nosso primeiro estar nele, pois nele devemos primeiro estar, antes de podermos participar de qualquer coisa por meio dele. Agora, a eleição foi o primeiro ato que nos colocou nele, e então a predestinação foi o que nos transmitiu todos os privilégios que temos através dele e a união com ele, dos quais a adoção e a santidade são os mais elevados e eminentes. Para ilustrar isso, devemos saber que as coisas devem ter o propósito de existir antes que possam ter o bem-estar de Cristo, de acordo com aquela máxima dele, isto é, do Pai, cuja obra é tudo isso. Dele você é em tudo um novo ser em Cristo, que Cristo é então feito para nós sabedoria, e muitos outros privilégios que temos dele, antes de podermos ter bem-estar. Da mesma maneira, devemos primeiro supor que temos um ser em Cristo, dele sois em Cristo Jesus, conforme 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Antes que possamos participar de qualquer coisa dele, ou de qualquer privilégio, ou intrínseco que seja dele, ou que venha dele. Você sabe, antes que um homem possa ter qualquer privilégio no mundo visível, ele deve ser um homem, isto é, um filho do primeiro Adão. Deus de fato deu o mundo aos filhos dos homens,
mas ainda assim o transporte e a carta pela qual eles o sustentam é a sua vinda de Adão por multiplicação, como é em Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28. Assim como antes que qualquer alma, se você pudesse supor que ela existisse antes de entrar no corpo, pudesse gozar do direito ou privilégio de qualquer coisa neste mundo, deveria ser por esta unida a um corpo que vem de Adão por propagação, e assim se torna um membro da posteridade de Adão. Então é aqui, antes que você possa ter o direito de herança em qualquer coisa do outro mundo, você deve primeiro estar em Cristo. Agora, a eleição é aquilo que primeiro lhe dá um ser em Cristo. E então Deus, pelo ato da predestinação, designou para você um bem-estar através dele. Novamente, veja como Deus, em seus decretos sobre a criação, não considerou o corpo de Adão isoladamente ou separado de sua alma, nem ainda a alma sem seu corpo. Nem deveria ter feito isso. Tanto quanto existia, mas como um no outro, assim nem Cristo e sua igreja na eleição, que deu a primeira existência tanto a Cristo como a cabeça, quanto a igreja como seu corpo, que cada um tinha nos decretos de Deus. E a santidade, que aqui é o fruto da eleição, é a imagem de Deus e semelhança com ele, o que nos torna capazes de comunhão com ele. Assim como a semelhança de um homem com outro o torna sociável e apto para conversar com outro homem, seu superior assim também a santidade para a comunhão com o grande Deus. Portanto, o apóstolo diz: sem santidade nenhum homem verá a Deus, nem de fato poderá vê-lo, como Cristo. João 13:3. Veja que alguns cores são a base para a aplicação de outras, e todas as cores são o verniz. Assim, a graça é uma base para a glória e a comunhão consigo mesmo. Veja como a razão é o fundamento do aprendizado. Nenhum homem é capaz de alcançá-la, a menos que tenha razão. Então não podemos alcançar a glória do céu, que é entendida por adoção, até que tenhamos santidade e santidade perfeita. Sem santidade nenhum homem verá a Deus. Portanto, essa santidade é a imagem de Deus, que nos torna semelhantes a Ele e aptos para a comunhão com Ele. Mas então, se você me perguntar o que é adoção, claramente isto: é um direito à glória do céu, e isso é acrescentado à santidade. Nós gememos, diz o apóstolo em Romanos capítulo 8, versículo 23, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, isto é, até que sejamos levados ao céu, aquela glória plena e consumada, que não apenas a alma, agora aperfeiçoada, possui, mas que a alma e o corpo juntos terão quando a última parte de nossa redenção for concluída, na ressurreição do corpo. Portanto, é expresso pela redenção do corpo, sendo aquele estado glorioso que se segue. Para isso fomos ordenados por predestinação, como fim ao qual Deus nos trairia. E agora, assim alguns juntam esses dois, adoção e glória, em Romanos 8:4, isso é, adoção gloriosa ou adoção para a glória. Se você olhar para 1 João capítulo 3, versículo 2, você verá então outro lugar onde ser filho de Deus ou adotados é colocado no céu. Eis, diz o apóstolo, que tipo de amor o Pai nos mostrou para que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que seremos, pois sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, até que mesmo o Senhor Jesus Cristo em glória. Portanto, a adoção contém toda a grande dignidade do cristão nesta vida, mas em última análise, e mais especialmente, como aqui, aquela plenitude de glória pela qual seremos semelhantes a Cristo e sua glória, de acordo com o que está em João, capítulo 17, versículo 22, a glória que me deste eu dei a eles. Em uma palavra, adoção e santidade são uma só coisa com o que o salmista fala. Ele dará graça e glória, e ele não negará nada de bom a eles. Graças e santidade perfeita são o fruto da eleição, e glória acrescentada à graça, que é o verniz dela, significa adoção. E então você tem a primeira coisa, a diferença entre santidade perfeita e adoção. Mas então a questão principal permanece:
Porque a santidade se tornou fruto de nos colocar em Cristo, ou de nos escolher, e porque a adoção ou a glória se tornaram fruto da nossa predestinação. Pois assim você vê que as palavras carregam isso. Você verá uma razão clara para isso. A santidade deve necessariamente ser fruto ou consequência de termos sido escolhidos em Cristo, pois é essencial para estar em Cristo. Seria um absurdo dizer que Deus ordenou um homem para estar em Cristo e não ordenou para ser santo. Porque se Deus o ordena para estar em Cristo e ele o ordena para ser membro de Cristo, agora a cabeça e os membros devem ser homogêneos e o marido e a esposa devem ser da mesma espécie e imagem. Quando Adão tivesse uma esposa, ela deveria ser da mesma espécie. Ela deve ter a mesma imagem nela. Nenhum dos animais era adequado para ser esposa de Adão. Deus trouxe todos eles para ele, mas dentre todos eles não foi encontrada ajuda adequada. Como Gênesis capítulo 20, porque não tinham a mesma imagem que ele tinha. E quem tem o seu ser de Adão deve igualmente ter dele a razão, como concomitantemente necessário de tal ser. Portanto, se Deus escolhe um homem em Cristo, ele deve necessariamente ser santo. E esta é a razão pela qual a santidade está ligada ao fato de sermos escolhidos nele, sendo a ordenação para sermos santos uma consequência natural e absolutamente essencial de sermos eleitos nele. Mas então, por que a glória é fruto da predestinação? Agora que lhe dei a razão do primeiro, o segundo seguirá facilmente. Deus poderia ter nos feito perfeitamente santos em Cristo e não ter acrescentado glória a isso. Tens o fruto para a santidade, diz o apóstolo. Se houvesse santidade, haveria fruto suficiente. Mas aqui está mais, e o fim é a vida eterna. Da mesma forma, aqui está a glória acrescentada à santidade, como mais um fruto e privilégio. Portanto, assim como Deus, por eleição, nos colocou em Cristo, Ele também tem uma tarefa adicional a nosso respeito. Ele nos predestinou para a glória e para a adoção de filhos. É uma nova graça e, portanto, é expressa como fruto de um novo e segundo ato, até mesmo a predestinação. É o discurso de Zange. É mais importante ser filho do que ser santo, ter o céu e ser recebido para a glória de Deus, do que ser participantes da santidade de Deus. Portanto, diz aqui que a predestinação vem sobre nós após a eleição, uma segunda vez. Deus acrescenta assim com glória e graça, como um dom fresco, novo e segundo, pois os dons de ambos e de cada um são ditos pelo salmista. Ele dará graça e glória, graça ou santidade por eleição, glória por predestinação. E aqui, antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pergunta pausa e ver a harmonia que existe entre essas coisas aqui no versículo 4 e 5, com o que o apóstolo havia dito antes introduzido isso. Ele no versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando abri essas palavras, dei o significado delas, que Deus é primeiro e originalmente o Deus e Pai de Cristo, e assim se torna nosso Deus e nosso Pai, de acordo com João capítulo 20, verso 17. Subo para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Quando lhe mostrei como ele é e o que Deus e o Pai do próprio Jesus Cristo, dei esta diferença, que ele era o Deus de Cristo como homem, porque ele escolheu a natureza humana para essa dignidade. Não, ele escolheu a segunda pessoa para ser o mediador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. E assim foi o Deus de Cristo por eleição. Mas suponhamos que esse homem tenha sido uma vez escolhido e unido ao Filho de Deus, e ele se torne seu pai pela relação de ter gerado seu filho. E essa relação se torna natural entre seu pai e ele. Mas ele não é assim para nós, um pai por uma relação natural como Cristo, mas totalmente por adoção, o que de Cristo não deve ser dito, e portanto apenas por predestinação, que nos predestinou para a adoção de filhos com diferença de Cristo. A adoção em nós depende total e meramente da predestinação e de nenhuma relação natural. Novamente, como Ele é nosso Deus, assim considerado, Ele nos escolheu para sermos santos diante dele, de acordo com aquele ditado expresso: Sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ao se tornar nosso Pai em Cristo,
Ele nos predestina para a adoção de filhos. Aqui estão duas relações que Deus mantém conosco em Cristo. Ele é nosso Deus e nosso Pai, portanto, terceiro. E aqui estão dois atos de Deus para conosco desde a eternidade que precedem destes, a saber, eleição, ordenando-nos para sermos santos em conformidade com Ele, como nosso Deus, e predestinação, para a adoção de filhos, como aquele que assim se tornaria e se tornou um pai para nós. Concluo isto com o que Zange observa e com o que se segue. Os dois diz, são atos de Deus por nós, nesses versículos 4 e 5, concordam com as palavras que seguem no verso 6 para o louvor da glória de sua graça, para que Deus nos escolhesse em Cristo para sermos perfeitamente santos. Houve graça, mas que lhe acrescenta glória, houve céu e filiação, e isso também, diz ele, é para a glória de sua graça. E então ele faz isso, uma auxiliação, uma iluminação adicional de seu amor, que ele não apenas nos escolheu para sermos santos, mas também nos predestinou para adoção e glória, para a manifestação não apenas da graça, como na santidade ele fez, sendo essa a imagem de sua graça, mas a glória de sua graça, como na adoção, sendo essa a imagem de sua glória. Não insistirei muito nisso como pretendo aqui, que menciono isso apenas porque ele acrescenta, e certamente pode haver algum objetivo deste tipo no aspecto que essas palavras têm para o primeiro, e então passo para algumas observações. Em primeiro lugar, pelo que foi dito, observe quão absolutamente necessária é a santidade para a salvação, que aparecerá para você, a partir do que eu disse por estas quatro coisas. Primeiro, não apenas nestes pensamentos que Deus tinha para conosco. Ele primeiro se voltou para a santidade e depois para a adoção ou glória, e assim ele preferiu a santidade à glória, e assim deveríamos preferi-la a todos os outros privilégios que temos por Cristo. Mas, em segundo lugar, que a santidade é um concomitante necessário e essencial para estar em Cristo, e todos os outros privilégios são acrescentados. Não se pensava em estar em Cristo sem ser santo. Veja como era incongruente e absurdo fazer de uma besta um filho e membro de Adão. Tão incongruente e absurdo seria tornar alguém profano um membro de Cristo. A princípio, Deus nunca pensou se estivéssemos em Cristo, mas com a intenção de que fôssemos santos. Ele nos escolheu nele para sermos santos, conforme o verso 4. E em terceiro lugar, Deus não é o seu Deus a menos que você seja santo. Sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Deus, como eu lhe disse, torna-se seu Deus por eleição, assim como ele se torna seu Pai por predestinação. Se, portanto, Deus é o seu Deus, então seja santo como ele é santo. E a graça é o fundamento da glória. Não se pode pensar em ir para o céu sem ele. Você deve primeiro ser santo, antes de poder ser capaz dessa glória, pois a altura e o topo disso é a comunhão com Deus, e Deus é santo. Então você vê pelo que foi dito sobre a predestinação, ele nos predestinou para a adoção. Isso é uma filiação na lei, e em através de Cristo, seu Filho natural. Apenas pensem consigo mesmo a título de inferência, vocês que são realmente crentes a quem seus privilégios por estarem em Cristo aumentarão, considerando o que é as coisas necessárias que devem ser incluídas nesta pequena palavra, filiação e adoção. Nada menos do que todos os privilégios deste mundo vindouro, cada um deles no presente tem direitos a eles. Agora diz o apóstolo, agora atualmente somos filhos de Deus, mais do que nós, em virtude de sermos filhos, seremos ninguém no mundo. Nem nós mesmos pode saber. Ninguém conhece ou pode conhecer as consequências disso. Como dizemos de um homem rico e poderoso, ele não conhece o fim de sua riqueza. Então podemos dizer que um homem é um filho adotivo de Deus, que ninguém sabe aonde isso levará um homem no final. Se for filho, então herdeiro, co-herdeiro com Cristo, sim, herdeiro de Deus, possuir e desfrutar de Deus. Eu digo como Cristo faz, pois assim se segue no de João. Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele. Assim como em nossa proporção, assim como Ele desfruta de Deus, nós também devemos, sim. E além disso, Ele terá todas as coisas em ordem. Eu serei seu Deus e Ele será meu filho. E o que mais se segue após ser filho? Ele herdará todas as coisas. O
próprio Deus tem apenas todas as coisas, e você terá todas as coisas também. E ele será predestinado para adoção. Irmãos, pensem em seus privilégios. Expliquei o que é ser escolhido nele e o que é ser predestinado à adoção. A divisão do quinto verso, o resto que se segue no versículo 5 e 6, é expor as causas desta nossa predestinação. Eu as chamo de causas em sentido amplo. Primeiro, a causa instrumental, Cristo, através de Jesus Cristo, pois em e através de uma relação com Ele, é que somos filhos e herdeiros do céu. Segundo, você tem a principal causa eficiente, e nele, o motor de Deus para isso, a saber, o beneplácito de sua vontade, de acordo, diz ele, com o beneplácito. Tudo se resolve nisso, como o primeiro motor supremo de tudo. Você, em seus pensamentos, devem atingir tudo isso quando pensa em ser santificado ou feliz. Terceiro, a causa final, tanto para quem como para quê. Primeiro, para quem, e a palavra é tal que servirá para significar para si mesmo, e assim se referir a Deus Pai, ou para Ele, isto é, para Jesus Cristo, Filho de Deus, que também é junto com o Pai, um fim desta nossa predestinação. Até a adoção, portanto, aquilo que nossos tradutores traduzem para si mesmo, referindo-se à pessoa de Deus Pai, eu também traduziria para Ele, isto é, para Jesus Cristo, lendo assim as palavras que nos predestinou para a adoção por Jesus Cristo, para Ele como o segundo fim para quem? Segundo, para quê? Para o louvor da glória de sua graça. Então no versículo 6, isto é, para a glória de sua graça que predestinou, que é Deus Pai. E então você tem o restante desses versículos analisados para você. Não há nada questionável aqui, mas apenas que eu deveria traduzi-lo como predestinado à adoção para Ele, e assim levá-lo a Cristo, que Ele foi concedido como a causa final de nossa predestinação para adoção, bem como a instrumental, isto é, que foi pretendido por Deus que planejou tudo nele, de modo que fosse para Ele e também para Ele. Darei a você as diversas interpretações ou leituras das palavras para si mesmo. Primeiro, alguns interpretariam isso neste sentido, que ele nos predestinou em si mesmo para mostrar que foi o único ato de Deus imanente dentro de si mesmo, e nesse respeito dá-lhe a glória disso como arquiteto dentro de si mesmo. Mas isso não vai acontecer, pois, primeiro, é duro na frase lógica torná-lo assim. Segundo, que Deus foi a causa da predestinação. Vemos como isso se segue, pois o apóstolo atribui isso à sua vontade, nas próprias palavras, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Certamente, numa enumeração tão breve de causas, ele não poderia usar uma repetição. Portanto, em terceiro lugar, outros o leram como aqui nossos tradutores também o voltaram para si mesmo, neste sentido, tendo-nos predestinado para a adoção para si mesmo, isto é, para sermos filhos adotados para si mesmo. Holy Boyness, não satisfeito com estas últimas leituras, apresenta duas razões contra esta interpretação. Primeiro, ele diz que Deus nos predestinou para sermos filhos de si mesmo. Está suficientemente implícito na única palavra adoção, pois de quem deveríamos ser filhos senão dele e não de Cristo? Novamente, em segundo lugar, o apóstolo diz, ele não diz que nos escolheu para sermos filhos concretamente, mas nos escolheu para adoção em abstrato. Então, as palavras no original são executadas. Agora diz ele acrescentar a si mesmo a adoção abstratamente. Isso não é apropriado. Se de fato ele tivesse dito, ele nos escolheu para sermos filhos para si mesmo, isso seria apropriado, mas as palavras seguem esse teor, e portanto o Sr. Boyness, para evitar isso, escolheu aquela interpretação que ainda assim é a pior. Ele nos predestinou em si mesmo. A tradução e a interpretação que resta, portanto, é esta: que Deus nos predestinou para si mesmo como o fim disso, ou para ele, a saber, Cristo como o fim de nos predestinar para esta adoção. E as palavras suportarão plenamente uma e outra, pois a preposição muitas vezes significa, pois denota o fim ou a causa final, como no versículo seguinte, versículo 6, onde para o louvor da glória de sua graça, como assinalado a causa final, é a mesma preposição que é usada aqui, como também naquele em Romanos 11, verso 36. Todas as coisas são dele,
e através dele para ele são as mesmas palavras. Mas então, se for admitido que essa partícula signifique como importando a causa final, a questão será se é para si mesmo, isto é, para Deus o Pai que ele deve fazer de si mesmo o fim, ou se seja para Cristo, a quem o apóstolo mencionou nas palavras imediatamente anteriores. Confesso que quando expus esse versículo em minha palestra e muito depois disso, quando aperfeiçoei pela primeira vez minhas notas sobre esse versículo, não observei quanto ao propósito e questão que irei abordar agora, mas eu entendi isso apenas como a intenção de que fôssemos predestinados para Cristo e para a glória de Cristo. E então lidei com isso de maneira geral. Mas vendo que a palavra grega que pode indiferentemente, com a variação do aspirado, ser traduzida para si mesmo, e assim referir-se a Deus o Pai, e descobrindo que as Escrituras frequentemente expressam a eleição de Deus por nós, escolhendo-nos para si mesmo, como descobri quando ultimamente lidei com a doutrina da eleição, em Romanos 2, verso 4 ao 6, e que havia muito e um assunto tão grande compreendido e contido nessa expressão. Fui, portanto, levado a adotar essa interpretação também, sendo uma regra que sempre medi a interpretação das Escrituras. Como muitas vezes professei, ao considerar frases e palavras das Escrituras no sentido mais abrangente, sim, e em dois sentidos ou mais que estarão juntos com o contexto e a analogia da fé. Június, em sua conferência com Armínio, percebeu que alguns grandes assuntos, além do que normalmente era apresentado, estava pretendido naquela pequena palavra, mas não explicando o que, mas sim tateando o Dr. Trius, que escreveu a defesa daquela conferência, ainda o critica pela obscuridade por não saber o que fazer com o que Június quis dizer. Outros, a cuja interpretação nossos tradutores parecem inclinar-se, dão isso como único sentido dessas palavras, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos para si mesmo, de modo que toda a intenção deve ser abordada nesse particular, que ele banhe o escolhido, que sejamos filhos de si mesmo. A palavra para si mesmo refere-se apenas a sermos filhos dele, isto é, seus filhos. Mas diz o Santo Baines, como observei, não é dito no grego que ele nos predestinou para sermos seus filhos concretamente, mas que ele nos escolheu para a adoção em abstrato. Agora diz ele ter acrescentado a adoção abstratamente a si mesmo não é tão apropriado, do qual já falei antes, para que eu entenda que a palavra para si mesmo não se refere primariamente ou isoladamente à adoção de filhos para ele, mas para se referir distinta e imediatamente a ele, que nos predestinou e nos separou para o seu próprio grande e glorioso eu, e para o seu grande e glorioso ser. Filho bendito, e isso ter sido outro fim distinto e maior de sua predestinação para nós do que a adoção. Além disso, e embora esse seja um fim especial mencionado primeiro, ainda assim é apenas um fim mais particular e inferior em comparação com este outro de Deus nos predestinar para si mesmo. Tomemos o seu significado assim, como se ele tivesse dito: ele nos predestinou para a adoção, que é um fim, ou melhor, um benefício. Mas o que é mais do que isso, ele nos predestinou até para si mesmo também, em toda a extensão do que isso irá suportar e apresentar. E na verdade, o que persuadiria ainda mais a isso é não apenas ampliar o escopo do texto ao máximo, mas também que por Jesus Cristo se interpõe entre a adoção e a si mesmo, ao passo que se ele apenas pretendesse que fôssemos escolhidos para a adoção, isto é, filhos para si mesmo, ele os teria colocado imediatamente juntos e dito: ele nos predestinou para a adoção por si mesmo por Jesus Cristo, mas ser colocado por Jesus Cristo entre um e outro, para si mesmo, o fim da eleição. Para ampliar e confirmar isso, irei percorrer alguns lugares do Antigo e do Novo Testamento, onde a mesma expressão é usada isoladamente, e neste sentido geral, que Deus nos escolheu para si mesmo, e não limitado a este particular, para a adoção e para si mesmo. Primeiro, no Antigo Testamento, temos Salmos capítulo 4, verso 3. Saiba que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O que é separar, se não escolher e separar do resto, assim como aqui no texto reservar, implica isso. Em segundo lugar, de quem ele fala? O próprio Davi.
a quem Deus escolheu em outros lugares. Em terceiro lugar, para que ou para quem Deus o escolheu, não apenas para a realeza, mas para si mesmo, diz esse texto. E é aí que consiste a altura e a glória máxima da nossa eleição, como foi a dele. A palavra separada em hebraico significa agradecer ou exaltar, e a Yeshua, junto ambos, a traduz como separou maravilhosamente ou maravilhosamente. Agora, esta grande e maravilhosa exaltação reside na sua separação, escolhendo-nos para si mesmo. Ter nos separado para reinos, para todas as glórias encontradas no céu e na terra, não foi tanto como nos separar para si mesmo. E concordando com isso é o que Isaías capítulo 20 diz: meu povo, meu escolhido. Então ele os estilizou. E segue imediatamente no versículo 21. Este povo formei para mim. Eles anunciaram o meu louvor, quais últimas palavras são explicativas das primeiras, meus escolhidos. Há uma formação dupla, um aná e pela regeneração, como aquela frase, até que Cristo seja formado em você. Mas esta é apenas uma formação imperfeita, como também implica essas palavras. Nem toda a formação de Cristo em nós que ainda está por acontecer, pois deve ser aperfeiçoada em glória, mas há envia um precedente no decreto eterno de Deus de nos escolher. Meu povo, meus escolhidos, e essa é a maior formação de todas. A escolha eterna de Deus foi o útero, onde este nascimento foi concedido pela primeira vez, e nele perfeitamente formado quanto ao que deveríamos ser para sempre. Davi, falando de seu corpo, faz dele uma formação dupla. Primeiro, um no ventre que Deus viu e estava de olho, para que fosse feito de acordo com sua mente e modelo. E disso ele fala: minha substância não foi oferecida a ti quando fui feita em segredo, e curiosamente trabalhado nas partes mais baixas da terra. A outra no decreto de Deus, no versículo 16. No teu livro todos os meus membros foram escritos. E da mesma forma uma dupla formação espiritual dos eleitos e de suas almas. Uma na eleição, que era tudo o que deveriam ser para seu louvor. Foi aí que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais de uma só vez. Deus lançou o molde de tudo o que deveríamos ser. Nossas formações nesta vida são apenas rascunhos imperfeitos, feitos aos poucos, de acordo com esse padrão. Eles são todos para a eternidade, apenas vários graus de aperfeiçoamento, preenchimento da idade e da ideia daquele primeiro rascunho no coração de Deus, daquilo que Ele nos escolheu para sermos, que Ele mesmo propôs dentro de si mesmo. Naquele molde estavam gravadas todas as gravuras das quais deveríamos, ao sermos fundidos, trazer a imagem. E a este respeito é dito em Isaías que os formou. Eles manifestarão meu louvor, que é o mesmo teor de linguagem, com Efésios capítulo 5 e 6, tendo-nos predestinado para si mesmo, para louvor da sua glória e de sua graça. Se você deseja uma escritura ainda mais clara, na qual esta frase seja aplicada à escolha de Deus de seu povo, como fim dela, considere-a no Salmo 1, verso 20. Porque o Senhor escolheu para si Jacó e Israel para seu tesouro peculiar. Isto para o Antigo Testamento. No Novo você tem o mesmo. Além disso, na Epístola aos Efésios e Romanos 11, 4, reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos à imagem de Baal. Aqui está um precedente de eleição de 7.000 homens na época de Elias, que é assim expresso ali: por Deus, que deixei ou reservei para mim mesmo. E isso no 5º versículo ele expressamente chama de eleição da graça. Mesmo assim, neste tempo presente também há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Mesmo assim, ele interpreta a mente de Deus naquele discurso dele a Elias, em 1 Reis, capítulo 18, a título de paralelo, e mostra manifestamente sua afirmação. Eu reservei para mim mesmo para ser um, e equivalente tenho uma eleição de graça de 7.000, a quem em virtude dessa eleição e separação para mim mesmo eu evitaram a idolatria de Baal. Novamente, quando o próprio Cristo do céu teve o prazer de dar a Ananias um relato de seu tão amado Paulo, a verdade de sua conversão, quanto ao tempo e para assegurá-lo disso, ele revela o que ele próprio o dá de Deus e o elegeu, de onde, como original de tudo,
ele agora o havia efetivamente chamado e pretendia empregá-lo em seus maiores serviços. E como Cristo expressa sua eleição ali, ele é um vaso escolhido para mim, diz Cristo em Atos capítulo 4, verso 15. Então, quer seja Deus o Pai nos predestinando para si mesmo, ou seja, predestinado por Jesus Cristo para ele, isso é, para Cristo, temos garantia de aplicá-lo a ambos e aplicando, constituímos a intenção abrangente do apóstolo naquele discurso. E eu irei, portanto, no manuseio, falar com isso. Primeiro, como em relação ao próprio Deus. Segundo, quanto a Jesus Cristo. Terceiro, para si mesmo, isto é, Deus o Pai, o que ele carrega consigo no que se refere a Deus o Pai. Primeiro, ele descarta uma propriedade especial. Estes eu escolhi ou reservei para mim. É como dizer, estes eu coloquei minhas mãos para serem meus. Citado, ele havia dito apenas no versículo anterior. Os animais do campo me honrarão, isto é, eles são de sua espécie. E em outro lugar, no Salmo, ele coloca sua marca neles. Eles são dele, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves das montanhas, os animais selvagens do campo são meus, e assim o honrarei em sua espécie. Sim, mas este é meu povo, meu escolhido. Eu os formei para mim mesmo, portanto eles são dignados por serem denominados primícias de sua criatura, conforme Tiago, capítulo 1, verso 18. Consagrado a ele dentre todos, conforme Jeremias 2 e 3. Israel é santidade para o Senhor, as primícias do seu crescimento. Observe primeiro que ele, o grande Deus, embora muito abençoado por si mesmo, sem nenhuma de suas criaturas e não precisava tê-las criado, ainda assim ele diz de toda a massa: vós sois meus, como se um homem rico dissesse sobre seus bens: estes são meu aumento. Mas, em segundo lugar, do seu povo escolhido ele diz: estas são as primícias do meu aumento e santidade ao Senhor, não apenas denotando o seu dever de devotar a si mesmo e tudo o que são a sua glória, mas além disso denota que ele os consagrou para si mesmo, conforme Números capítulo 18, versículo 15. Nosso Salvador Cristo, em João capítulo 17, versículo 9, dá grande importância a isso, ao fato de Deus tomá-los como seus. Eu oro por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ele havia falado antes de um mundo de outros homens, pelos quais ele professa não orar, mas se limita àquele grupo peculiar que era seu por eleição. As primícias do todo, que diz ele, eram teus e portanto também meus. Por uma diferença tão vasta feita entre eles e o mundo, que ele deveria expor a força de sua mediação para eles, não para o outro, e isso nesta base e motivo, pois ele era um teus, ó Pai. Ele apresenta isso como a razão que o move a fazê-lo. E aquilo que Cristo considera em nosso favor como aquilo que nos causou um afeto tão grande e especial, quão grandemente deveria nos afetar. Agora, como é que eles se tornaram seus, se não por escolha e eleição? Caso contrário, todo mundo é dele. E você também tem isso em Paulo. O Senhor conhece os que são dele, a propriedade especial imposta a eles, e possuí-los como seus é equivalente a dizer que eles são eleitos de Deus. Segundo, é uma escolha para sermos santos diante dele, consagrando-nos ao seu serviço e adoração. Isso é especialmente exemplificado e visado em Romanos 11, verso 4, que eu citei. Estes, diz ele, reservei para mim mesmo, enquanto ele deixou o resto para a adoração de Baal. Mas estes eu reservei para me apegar e me adorar em pureza e em verdade. E além do que está aqui, o céu é uma adoração eterna e perpétua a Deus. Assim também no exemplo de Paulo, Atos capítulo 4, verso 15, há seu desígnio particular de levar o nome e os sofrimentos de Cristo por ele, para o qual ele é de maneira especial apresentado como vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para mim, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Terceiro, é escolhê-los para sua glória, pois sua glória conforme manifestada é considerada ele mesmo, que portanto ele diz, ele não dará a outro. E aqui no versículo seguinte é acrescentado para o louvor da glória de sua graça, do qual falei em outro lugar, visto que está associado ao fato de que ele nos escolheu para si mesmo. Mas, em quarto ponto, o que mais afirmo como pretendido nesta expressão é que ele nos proteja para a unidade mais próxima e para a comunhão total consigo mesmo. Um homem escolhe bens, moradias
e servos para seu uso. E os reis costumavam fazer uma coleção de raridades e coisas preciosas para seu deleite. Em Eclesiastes 2:8. Sim, mas escolher um cônjuge, um amigo íntimo e familiar, importa algo mais elevado. E além disso, uma coisa é um rei escolher tal ou tal cargo ou dignidade, como escolher seu senhor, chanceler, tesoureiro, presidente do tribunal. Contudo, isso é uma escolha de coisas, de lugares, mas apenas de privilégios externos. Mas outra coisa, escolher sua esposa, deitar em seu seio, ser uma carne com ele, e outra eu consigo mesmo. Ou um companheiro íntimo para ser uma só alma com ele. Este último é escolher para si mesmo, para sua própria pessoa, e para a mais alta comunhão consigo mesmo e uma participação de si mesmo. O outro é apenas para a honra externa e para seus negócios. Esse assunto eu me deparei amplamente naquela parte de um discurso sobre a eleição, que Deus fez de seu principal e último desígnio na eleição, ordená-los para uma supercriação, união com Ele mesmo e a comunicação imediata de si mesmo, ao qual remeto o leitor para o serviço de descanso e similares. É nessas escolhas para si mesmo que a graça e o favor de um rei na escolha são mais vistos e mostrados. Isso é realmente uma escolha. Para ele, isso é, para Jesus Cristo. Na interpretação anterior, eu disse que as palavras valeriam para si mesmo, referindo-se ao Pai, ou para ele, referindo-se a Jesus Cristo, mencionado por último. O Espírito Santo pretendia ambos os sentidos, mas ainda assim, se escolhêssemos apenas um, isso me faria pensar que Cristo é mais pretendido aqui do que Deus, o Pai. Porque o fato de o Pai ser o fim da predestinação para a adoção segue depois para o louvor da glória de sua graça, a saber, do Pai, cuja graça gratuita é assim ampliada, embora também deva ser reconhecido que sua ordenação para Cristo também é para a glória de sua graça. Então vamos considerar se não pode ser pretendido por Cristo, para o qual existem estas razões. Primeiro, as palavras são usadas promiscuamente, seja para ele ou para si mesmo. Segundo, acho que muitas cópias o leem para ele e até mesmo para Cristo. Assim, a edição vulgar e alguns intérpretes de todos os tipos a carregam como Cornélius a Lápide, o jesuíta, Castilho, Limbros, entre outros. Terceiro, e para concluir, há esta razão para isso. Se Jesus Cristo estivesse nos predestinado como objeto de Deus, como um fim disso, como agora farei o bem a vocês, então certamente ele pode entrar em ação. E assim ele faz. Onde o Espírito Santo se propõe a enumerar todas as causas da predestinação, ele menciona Deus, o Pai, como o fim dela, acima e além. Ou além disso, nessas palavras, para o louvor da glória de sua graça. E se Cristo não entrasse aqui, ele não entraria em lugar nenhum como causa final. Ele entra como uma pessoa comum, isto é, como nosso cabeça. Essas palavras tendo-nos eleito nele, também como meio nessas palavras, tendo-nos predestinado para adoção por ele. Mas como fim, junto com seu Pai, em nenhum lugar entra a não ser aqui, traduzindo essas palavras para ele. Chego agora a algumas observações, a primeira das quais será geral, havendo três seguintes mais particulares para compor este geral, que é: veja aqui a plenitude de Jesus Cristo, somos eleitos neles, assim diz o verso 4, como chefe comum. Então somos predestinados à adoção por ou através dele, assim diz o verso 5. E somos predestinados da mesma forma para ele, como segue no mesmo versículo. Ele é feito no propósito de Deus, o fim para o qual ele nos predestinou, bem como a glória de sua própria graça. Observe a plenitude de Cristo, estas três coisas sendo atribuídas a ele, e nele, através dele e para ele. Essa é a sua honra. Mas o Pai tem esta honra peculiar acima dele, de que todas as coisas são ditas dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ora, em Cristo e por meio de Cristo, e para Cristo são todas as coisas. Deus o Pai, assim como é a fonte das outras duas pessoas, também é a fonte e o primeiro motor de todas as obras das outras pessoas. O movimento delas vem dele. Você tem a mesma coisa expressa a título de diferença entre Deus Pai e Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, de um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e nós por ele.
Assim também, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, todas as coisas vêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Acrescentarei apenas esta observação adicional, que como aqui na questão da eleição sobre a nossa salvação, a honra destes três é dada a Cristo, nele, através dele e para ele, assim os mesmos três são igualmente atribuídos a ele, para expressar sua influência na questão da criação e providência, para com todas as criaturas. Naquele, em Colossenses 16, uma epístola de parentesco para esta, nele e para ele, todas as coisas são consideradas criadas, dos quais falei em outro lugar. Tendo como premissa geral, chego aos detalhes que aqui constituem a plenitude de Cristo. Já expliquei a você como somos escolhidos nele, e agora abrirei ainda mais o que esses dois apresentam de glória a Cristo, que somos predestinados à adoção, por meio dele e para ele. Estas palavras terão antes de tudo esse sentido, segundo o seu exemplo ou padrão, e se essa frase não suporta tanto, ainda assim será predestinada à adoção por meio dele. O significado é que, sendo Cristo o Filho natural, somos feitos filhos como ele, assim como em muitas outras coisas naquilo que ele é em si mesmo, somos feitos iguais nele, e nele conformados. Ele é escolhido, nós também. Ele é amado, nós também. Ele primeiro e depois nós, em conformidade com ele. Assim como ele é filho, nós também estamos nele. Primeiro, a primeira particularidade é que Jesus Cristo foi estabelecido por Deus como a causa exemplar de nós em nossa predestinação. O significado disso é este: farei que aqueles que eu escolher em Cristo sejam semelhantes a ele. Ele será o modelo deles. Ele é meu filho natural, e farei deles meus filhos por meio dele. Para provar que isso se destina a sermos predestinados à adoção por meio dele, darei apenas esse lugar em Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, isto é, que Deus estabeleceu Cristo como propósito e principal obra-prima, e nos fez pequenas cópias e modelos dele. Que Cristo veio e assumiu uma carne frágil neste mundo, e sofreu até a morte como sofreu. Nele éramos seus padrões. Ele foi conformado conosco nisso. Ele nunca teria vindo a este mundo se primeiro não tivéssemos caído em pecado e trazido fragilidade à nossa natureza, conforme Hebreus 2:14. Visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, isto é, da fragilidade da natureza do homem, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele próprio também participou do mesmo. Aqui e agora, nossa fragilidade se torna o paradão dele. Da mesma forma, Romanos 8, verso 3, que ele enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Porque pecamos e nos sujeitamos à fragilidade, Deus fez seu Filho como nós. Observe a frase usada ali. Deus enviou a semelhança da carne pecaminosa, mas embora fôssemos modelos para o próprio Jesus Cristo em todas as questões de fragilidade que se abateram sobre ele em seu caminho para o céu, onde ainda em outro sentido, ele é um modelo para nós, no que diz respeito à medida de aflições que ele exerceu. E portanto dizem que somos conformados a ele no sofrimento, mas falo a respeito de qual foi a consideração sobre a qual a ordenação de Cristo por Deus para as aflições e fragilidades foi primeiramente fundada. E isso foi porque pecamos e nos tornamos frágeis, e assim, visto que participamos de carne e sangue, ele participou da mesma coisa. Mas tome Cristo como agora em sua glória, e investido com todos os seus privilégios como ele é o Filho de Deus e como perfeitamente santo, e assim ele é nosso padrão. Agora somos filhos de Deus, diz o apóstolo, mas não parece o que seremos. Mas isto sabemos, seremos como ele quando ele aparecer. Eu poderia ampliar isso para você na conformidade do primeiro e do segundo Adão, um com o outro daquele lugar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Assim como somos conformados à imagem do primeiro Adão, ele era terreno e nós somos terrenos, portanto, devemos ser conformados à imagem do segundo Adão. Ele é celestial e nós também devemos ser. Segundo, ele foi constituído como o meio e a causa virtual, por meio do qual, isso é, em virtude de quem, Deus nos adotaria pela união com ele. Jesus Cristo, você sabe, é o próprio Filho natural de Deus. Mas como nos tornaremos filhos? Deus nos colocou em Cristo, ele nos escolheu para estarmos em Cristo, para sermos casados com ele, e ele nos desposou com ele desde a eternidade,
pois Jesus Cristo então se desposou conosco, quando na eleição ele se comprometeu por nós com seu Pai, e assim nos tornamos genros de Deus, para que Jesus Cristo seja o instrumento, ou melhor, a causa virtual por meio de quem Deus nos torna filhos. Assim como uma mulher se torna nora de um homem ao se casar com seu filho, ou ao seu filho se comprometer com ela, assim somos genros de Deus, como a palavra adoção significa claramente, mesmo por uma lei positiva, e isto pelo casamento com seu filho, o que torna a relação mais próxima e mais forte do que aquelas adoções entre os homens, quando a ela não se acrescenta o casamento com o filho. Agora, como isso deve ser entendido por meio dele? De serem feitos filhos pelos seus méritos ou pela mera relação com sua esposa? Eu respondo, através da relação com sua esposa e do fato de Cristo ser um filho. Estou na mente do erudito Sr. Forbes, que a adoção, como primitivamente foi na predestinação concedida a nós, não foi fundada na redenção ou na obediência de Cristo, mas no fato de Cristo ser pessoalmente o Filho natural de Deus. Nossa justificação de fato é construída sobre sua obediência e sofrimento, como no verso 7, e em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, pelo seu sangue. Mas a nossa adoção se dá por ele ser o Filho natural de Deus e nós, seus irmãos, em relação à sua pessoa. Para explicar isso, Deus nos ordenou a comunhão com Jesus Cristo em todas as coisas, e assim, participar de todas suas dignidades e de tudo mais que nele fôssemos capazes, como todas as coisas nele, assim também as coisas como estão nele, tanto no que diz respeito à ordem, que nesse ordem estão nele, elas também são destinadas a nós, e também de tal maneira como aquilo que é concedido a nós responde ao que está nele. E da mesma forma, no que diz respeito à causalidade, qualquer coisa que tenhamos respondendo ao que está nele, ainda está fundada naquilo que está em Cristo, respondendo. Agora, como este privilégio de ser o Filho natural de Deus estava primeiro no próprio Cristo e era o fundamento do mérito dele, portanto, esta graça de ser filho adotivo de Deus é primeiramente pretendida e fundada no fato de ele ser o Filho natural de Deus. E depois disso foi pretendido que qual é o fruto dos méritos de Cristo, a saber, a justificação fundada na sua obediência. Deixe-me apenas acrescentar esta advertência, tendo realmente perdido todos os nossos privilégios, Cristo estava disposto a comprá-los novamente, e então de fato é verdade que a adoção e todo o resto são frutos de seus méritos, como na verdade vêm a ser concedidos. Portanto, o apóstolo em Gálatas capítulo 4, verso 5, diz que ele nos redimiu para que recebêssemos a adoção de filhos. Marque a frase, para que possamos receber a adoção. Nossos pecados e escravidão sobre a lei e sua maldição foram um obstáculo e impedimento porque Deus não poderia realmente conceder a adoção. E então, de fato, é verdade que receber nossa adoção depende da redenção, mas ainda assim pretendia que fosse, e baseado em nossa má relação com a pessoa de Cristo, já que ele é o Filho natural de Deus e nos casamos com ele. E então, quando os pecados são eliminados por seus méritos, então isso acontece, e assim, a justificação é corretamente chamada por Júnior de via adoção. Agora, então, a eleição que nos deu relação com Cristo, nos colocou nele, Deus nos escolheu nele. E então veio a predestinação e nos deu esse privilégio. Cristo é meu filho, diz Deus. Eles serão meus filhos também. Eles serão como ele. Ele é meu herdeiro, eles serão herdeiros também. E isto pode ajudar a resolver a questão entre os teólogos, se a adoção ou a justificação é o primeiro benefício. Pois eu respondo que na intenção de Deus de concedê-la desde a eternidade na predestinação, a adoção é a primeira, como sendo fundada em nossa mera relação com a pessoa de Cristo, e isso sem a consideração do mérito. Mas, para realmente concedê-los a nós, o perdão dos pecados vem primeiro. Somos redimidos da lei para que possamos receber a adoção de filhos e para que Deus possa nos possuir como tal. Então, João 1,12, a todos os que acreditaram, ele deu esse privilégio para que fosseis filhos de Deus. Agora, observe essa diferença para ver ainda mais o seu privilégio, já que você está em Cristo. Adão foi criado santo, perfeitamente santo. E lemos em Lucas 3:38
que ele era filho de Deus, mas em nenhum lugar que ele era filho de Deus por adoção através de Cristo. No Jó 38, os anjos são chamados de estrelas da manhã e filhos de Deus, mas em nenhum lugar eles são chamados assim por adoção por meio de Cristo. Eles eram realmente filhos porque Deus o criou e a sua própria semelhança, e assim pela criação era seu pai. Mas eles não são filhos pela graça adotiva, especialmente em Cristo, por Cristo, como dizem os teólogos. Eles não são filhos pela graça da adoção, nem genros de Deus por serem casados com Cristo. Não, isso é apropriado apenas para os crentes. Agora considere a grandeza deste privilégio. O que diz Davi é uma coisa pequena ser genro de um rei? Você pode ser o favorito ou a criatura de um rei, como diz o termo. Ele pode torná-lo grande, mas fazer de você seu genro pelo casamento de sua filha é um privilégio adicional e mais real. Os anjos são os favoritos e as criaturas de Deus. Ele fez deles o que são. Mas nós o excedemos, somos seus filhos, por sermos colocados em seu Filho, Cristo, e por uma relação com sua pessoa, a qual de todos os anjos já foi dito em algum momento: vocês são filhos adotivos por meio de Cristo? E quais deles Cristo chamou de irmãos? Não direi que esse é o significado daquele lugar, apenas sugeri. Você veio, diz o apóstolo, a Jerusalém celestial, à inumerável companhia dos anjos, à Assembleia Geral e à Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, porque somos chamados de primogênitos de Deus, pois o apóstolo parece pretender que a Igreja dos homens eleitos seja distinta dos anjos, pois ele os havia mencionado antes, mas porque como Jesus Cristo é chamado de primogênito de Deus comparativamente a nós, sendo ele o Filho natural de Deus, então pode ser que sejamos chamados de primogênitos de Deus em comparação com os anjos, no sentido de que temos um privilégio de filiação maior do que eles, porque somos filhos por meio de Cristo, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo. E assim, chego à terceira coisa no texto, que assim como somos predestinados para a adoção por meio de Cristo, assim também para Cristo. De modo que Jesus Cristo é também o fim que Deus estabeleceu ao nos predestinar para esta adoção em glória e para a perfeita santidade. E esta é a maior honra do Senhor Jesus Cristo. É um ponto que apresenta alguma dificuldade e, portanto, insistiria um pouco mais nele. O significado disso é este: Deus tendo um Filho natural, a segunda pessoa na Trindade, a quem ele tornaria visivelmente glorioso em uma natureza humana, através de uma união dela com esta natureza divina, ou a segunda pessoa, que a natureza humana deveria ser uma união, tornou-se seu Filho natural. Agora, na glorificação desta segunda pessoa, o decreto de Deus se lançou principalmente, e para sua maior glória, ordenou-nos para sermos filhos adotivos por meio dele e como irmãos dele, pois ele deveria estar sozinho? Não, Deus terá seu Filho natural para seguir, e portanto ele predestina outros para ele, para serem seus companheiros. Eles são chamados. Deus diz ao salmista a Cristo que ungiu-te acima de teus companheiros, como está escrito: o homem Cristo Jesus é chamado de companheiro de Deus. Então, neste salmo somos chamados de companheiros de Cristo. E, portanto, Deus nos predestinou para a adoção de filhos, como por meio dele, para que ele pudesse ter companhia no céu, para que enfim você verá mais tarde. Ele é companheiro de Deus, nós somos seus companheiros. Ele é o Filho natural de Deus, somos filhos por casamento com ele. Jesus Cristo compara-se a uma semente que diz: ele, se não morrer, permanece sozinho. Seu discurso implica que ele estava relutante e não tinha a intenção de estar sozinho no céu. Não, diz ele, teria companheiros lá. Cristo deveria ter companhia consigo mesmo no céu, e você verá como isso contribui para a glória de Cristo, pois ela é o fim deste seu decreto para a nossa adoção. Primeiro, para aumentar ainda mais a sua glória e excelência em comparação com os irmãos mais jovens, para que a sua glória possa aparecer mais como por comparação as coisas aparecem. Nisso ele é o primogênito entre muitos irmãos. Segundo, Deus ordenou outros filhos além dele para que ele como fim, para que houvesse aqueles ao seu redor que pudessem ver sua glória e engrandecê-lo. Como você disse em João capítulo 15, versículo 24. Deus deu a Jesus Cristo ao escolhê-lo para a união com a nossa natureza e glória infinita.
Agora diz Cristo ali: Pai, desejo que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que possam ver a minha glória. Dito isso, Cristo será glorificado em seus santos e feito maravilhoso aqueles que creem. Aqueles que creem são para este fim, para que Cristo se torne maravilhoso neles e também para eles. E no versículo 10 daquele 17 de João, eu sou, diz Cristo, glorificado. Terceiro ponto. Deus assim nos ordenou a adoção para que Cristo pudesse ser glorificado, sendo a causa de toda a nossa glória por adoção. E nisso tudo o que temos por meio dele, como é aqui. E é uma boa razão que ele seja o fim de tudo, por meio de quem deveríamos ter tudo e que deveríamos ser para ele. Então, Romanos 11:36, eles estão unidos. Através dele e para ele são todas as coisas, ou seja, através de Deus, de quem o apóstolo fala aqui. E assim, diz de Cristo como sendo, portanto, através dele. E você lê que Deus criou todas as coisas nele e para ele. Mostrei em outro lugar que se refere a Cristo, como supondo ter uma natureza humana. E segue-se no versículo 18 desse capítulo que ele é o cabeça do corpo, a igreja, que é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha preeminência. Deus o constituiu para ser a cabeça do corpo, e se ele for a cabeça de seus membros, ele será o fim deles. Isso eu deduzo de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, comparando com o versículo 9. A cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Parte do gemido disso é que Deus ordenou Cristo para si mesmo, o homem para Cristo e a mulher para o homem, o que se manifesta comparando isso com o que é dito no verso 9. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Ele tendo dito antes que a cabeça da mulher é o homem, ele fala isso de fato da prioridade de Cristo ao homem comum pela lei da criação. Portanto, ele diz: a cabeça de todo homem é Cristo, não apenas dos crentes. No entanto, posso muito bem extrair o mesmo argumento daquela de sua relação natural comum, de liderança com cada homem, nesta sua relação especial de ser um chefe de sua igreja, que ele, se for o chefe deles, então eles foram criados para ele. Eles foram ordenados para ele. Adão, você sabe, era o tipo de Cristo. Agora ele não foi feito para Eva, mas Eva para ele. E vejam o que Adão era na criação. Isso era Cristo na eleição, quando fomos colocados nele. Deus primeiro fez Adão, e então, vendo que ele não era adequado para Adão ficar sozinho, ele trouxe Eva como companheira. Assim poderia Deus trazer a igreja a Cristo como uma companheira adequada para ele, pois não era adequado que ele ficasse sozinho. E assim fomos escolhidos para ele. Assim como a mulher é chamada à glória do homem, no mesmo 1 Coríntios 11:7, assim são os santos chamados à glória de Cristo. E João, capítulo 16, versículo 10, nele sou glorificado, diz Cristo, de modo que na eleição Cristo manteve a primazia, tanto em dignidade como em ordem, na medida em que fomos ordenados para ele. E assim se segue na conclusão de tudo, em Colossenses 1:18, para que em todas as coisas ele mantenha a preeminência. Agora, para ampliar isso um pouco nos decretos de eleição, a consideração de Cristo, no sentido de assumir a natureza do homem, não foi simplesmente ou apenas fundada na suposição ou na previsão da queda, como se fosse ocasionada apenas por ela, pois além do que a explicação anterior dessas palavras que fomos escolhidos nele proporciona, isto também que somos predestinados para ele, como fim de tudo, da base suficiente contra tal afirmação. Agora, marque minha expressão. Eu digo não apenas com base na consideração e previsão da queda, e é nessa base que todas as coisas foram predestinadas e criadas para ele, considerando que trazê-lo ao mundo apenas por ocasião do pecado do homem e para a obra de redenção, seria submeter Cristo a nós, como ele deveria ser encarnado e hipoteticamente unido a uma natureza humana, e fazê-lo de nós o fim dessa união e de sua habitação pessoal nessa natureza. Considerando que ele assim considerado é o fim de nós e de todas as outras coisas, isso também deveria ter a pessoa ordenada para os benefícios, como redenção, céu e etc. E deveríamos ter por ele, que são todos muito inferiores ao dom de sua pessoa para nós, e muito mais para a glória de sua pessoa. Sua pessoa tem um valor infinitamente maior do que todos eles podem ter. Nem ainda, por outro lado,
Eu ouso afirmar que Cristo deveria ter encarnado e assumido nossa natureza, embora o homem nunca tivesse caído, porque todas as coisas estão ordenadas para acontecer de outra forma. Deus, portanto, nunca fez um decreto tão único que Cristo viesse ao mundo, mas, como sempre, tendo a queda em seus olhos, e sua vinda para redimir também. Considero essa opinião a grande quinheta e ficção, assim como muitas daquelas questões e disputas escolares que deveria ter acontecido se Adão tivesse permanecido, que são interrompidas com isso, que Deus nunca ordenou sua posição. E isso é tudo o que afirmo nesse ponto, que Deus, ao ordenar Cristo a segunda pessoa para assumir uma natureza humana, não tinha Cristo em seus olhos apenas ou principalmente como Redentor, mas também olhou para aquela glória infinita do segundo, pessoa a ser manifestada nessa natureza, através dessa suposição. Ambos os fins o moveram em dois pontos. A glória da pessoa de Cristo nessa união e por meio dela teve o maior domínio, e assim como até a própria redenção foi subordinada e ordenada para a glória de sua pessoa, como o fim de tudo em primeiro lugar e principalmente pretendido. Vou abri-lo assim. Quando Deus decidiu escolher Cristo e os homens, ele tinha todo o seu plano diante de si em seu entendimento, através da vasta onisciência desse seu entendimento, pelos teólogos chamados de sua inteligência simples, que representava até ele, como esta trama sobre a qual sua vontade se lançou. Tantas outras molduras de mundos que ele poderia ter feito, e tudo isso ele deveria ter vindo em vista de uma só vez, antes mesmo de sua vontade concluir tudo o que foi ordenado que acontecesse. Agora, ele, tendo Cristo e a obra da redenção, e nós e todos assim diante dele, a questão é, qual de todos os outros projetos ele tinha mais em seus olhos, e qual sua vontade principal e principalmente se lançou para ordená-lo? Eu digo, foi Cristo e a glória de sua pessoa. O objetivo principal de Deus não era trazer Cristo ao mundo para nós, mas nós para Cristo. Ele vale todas as criaturas, e Deus planejou todas as coisas que aconteceram, e até mesmo a própria redenção, para o estabelecimento da glória de Cristo, mais do que para a nossa salvação. E as razões para isso são, primeiro, do versículo 6, que Cristo é um amado de Deus e um amado por si mesmo. Deus ama cada coisa de acordo com o grau de beleza que existe nela. Ora, Cristo, ou a segunda pessoa que habita nessa natureza humana, é amável por si mesmo, e assim é por Deus elogiado por ser para si mesmo, como sendo bem absoluto que não criatura, ao passo que a obra de redenção realizada por Cristo não foi para ser amável, não foi amada ou considerada por si mesma, mas aquilo que dá beleza é um remédio para o pecado, como Romanos 6, versículo 10. Nesse aspecto, a bondade disso não é absoluta e intrínseca, mas acidental. Mas a bondade, a beleza que está na pessoa de Cristo, é absoluta e em si mesmo. E, portanto, tê-lo ordenado apenas para este trabalho seria rebaixá-lo e desagradá-lo. Segundo, do versículo 5. A graça da união hipostática transcende infinitamente a adoção. Ser o filho natural de Deus supera em muito o fato de sermos seus filhos adotivos, e portanto foi ordenado primeiro. E portanto, é que, como também diz o texto, somos considerados predestinados para adoção por meio dele, isto é, através dele como filho natural de Deus, e este como suposto homem, pois para ele, como Deus homem, é que temos esta ou qualquer outra relação. Em terceiro lugar, a própria obra de redenção foi ordenada principalmente para a glória de Cristo, mais do que para nossa salvação. Em Filipenses 2 e 7. O apóstolo nos diz que Jesus Cristo assumiu a forma de servo e tornou-se obediente até a morte. Portanto, diz ele, Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome acima de todo nome. A trama da redenção, portanto, foi submetida à glória de Cristo, e não Cristo a ela. Quarto ponto. Agora, em quarto lugar, posso mostrar que então, quando Deus tomou em seu conselho a presciência, todas as suas obras projetadas por ele, e isso de Cristo assumir nossa natureza como uma entre as demais, era devido a Cristo que ele fosse o fim de tudo, e que todos os decretos de Deus deveriam ser estruturados de modo a torná-lo o fim de tudo, bem como a própria glória de Deus, de modo que nisso havia aquele respeito a Cristo, naqueles decretos de Deus, e ele foi o fim de tudo isso, como nenhuma mera criatura,
nem mesmo a mais eminente poderia ter sido. Há uma transcendência da parte de Cristo nisso, que não vale para nenhuma criatura. Deus poderia ter feito os anjos e os eleitos, e não ordenado os anjos para servirem aos eleitos. O fato de uma criatura ser de alguma forma o fim de outra para servi-la era uma questão de liberdade para Deus e dependia apenas de sua intuição arbitrária. Mas se Deus ordenará a Cristo e o mundo, anjos e homens eleitos, ou qualquer outra coisa junto com ele, é devido que os decretos de Deus sobre tudo isso sejam moldados e lançados de tal forma que todos os sirvam, pois todos eles deverão ser sua herança. Portanto, ele deverá ser estabelecido como o fim de todos eles. E esta é uma razão que ninguém pode negar. O que acrescentarei ainda a este ponto é que o mais adequado a este lugar é se a glória de Cristo foi considerada por Deus como motivo para Deus predestinar, como foi a própria glória de Deus. Eu sei que os teólogos ortodoxos admitem que Cristo foi estabelecido como o fim de todas as coisas predestinadas, que ainda contestam e duvidam se Cristo foi tão considerado por Deus no ato de predestinar, a ponto de ser um motivo para mover a vontade de Deus para nos predestinar e ordenar todas as outras coisas com Cristo. Pois dizem eles, nada vindo de Deus é ou pode ser um motivo para eles predestinar, pois ele propõe todas as coisas em si mesmo. Para a resolução disso eu digo, primeiro, que é certo que a única causa determinante ou a primeira causa que inclinou a vontade de Deus a predestinar Cristo e todas as outras coisas com ele foi a sua própria vontade. Ele estava tão feliz consigo mesmo que não precisava daquela glória que se manifesta em e pela união da segunda pessoa com a natureza humana. Segundo, no entanto, é tão certo que na medida em que a manifestação da glória de todos ou qualquer um de seus atributos o moveu ou poderia movê-lo a nos predestinar, ou a ordenar qualquer uma daquelas obras que ele ordenou, até agora poderia a glória da segunda pessoa o mover a manifestá-lo nesta união e por meio dela, que era a forma mais elevada de glorificá-lo. No sexto versículo você lê que Deus nos predestinou para o louvor da glória de sua graça. Foi aí que chegou um fim que o comoveu. Agora, qual é a glória da sua graça? É apenas a glória de um dos atributos de Deus. Suponha então que você coloque em vez disso para o louvor da glória de seu Filho. Uma pessoa da Trindade não está tão próxima dele como um de seus atributos? Seu Filho não é para ele tanto quanto sua graça? Certamente ele é, e então ele poderia também almejar a glória mais elevada da segunda pessoa, que surge desta união pessoal, como a glória de sua graça em nos predestinar. Assim, em João capítulo 5, verso 22 ao 23, Deus deu todo o julgamento ao Filho, para que todos pudessem honrar o Filho, assim como honram o Pai. Ele, portanto, levou em consideração a glória de seu Filho, bem como a sua própria. E embora seja objetado que nada vindo de Deus pode mover Deus, sustentando-se que ele predestina todas as coisas por sua própria vontade e essência, assim como ele entende todas as coisas por sua essência, de modo que somente essa foi a causa que lançou essa predeterminação em sua vontade para decretar qualquer coisa. Contudo, não obstante, deve-se dizer que o louvor da glória de sua graça o moveu no ato. E isso, embora este louvor de sua glória seja uma coisa fora de si mesmo, como de fato é, pois é esse brilho o resultado de sua glória, que surge de tudo nos corações dos anjos e dos homens. Mas, embora este louvor não seja essencialmente Deus, ainda assim é de Deus, é relativamente dele e é peculiar. E então dizer que isso move na predestinação é o mesmo que dizer que ele mesmo se move, pois esse louvor se refere a si mesmo, e por isso diz que ele faz todas as coisas para si mesmo, isto é, para o louvor de si mesmo, cujo elogio ainda não é essencialmente ele mesmo, mas relativamente. Agora, mesmo assim, a glória da segunda pessoa ser manifestada na natureza humana através dessa união hipostática é algo que vem de Deus, não é a pessoa de seu Filho, mas é relativamente de seu Filho. E assim, o move da mesma maneira, da mesma ordem que o louvor da glória de sua graça. Apenas para evitar erros, tome estas 4 precauções. Primeiro, que tome a natureza humana que foi assumida e que, assim como na inteligência simples de Deus, ela surgiu diante dele, como todas as nossas, e não foi nada naquela natureza humana que o levou a predestiná-la, ou qualquer outra coisa para isso. Nem a glória daquela natureza humana determinou o ato de predestinar.
mas foi apenas a glória da segunda pessoa que Deus viu que poderia ser mais plenamente manifestada nesta união pessoal do que de qualquer outra forma. Foi isso que o comoveu, e isso foi o fim de tudo. Caso contrário, assumir a natureza humana seria um mero ato de graça, assim como predestinar qualquer um de nós. Sim, Cristo poderia ter assumido, tomar todas as coisas como elas se apresentavam como possibilidade diante dele. Qualquer outra natureza humana, até aquela dignidade, bem como aquela que ele assumiu. Segunda advertência é: muito menos os méritos de Cristo foram considerados como qualquer motivo para Deus, são apenas ações que são meios para a glória de Cristo. E até agora, menos do que a glória de sua pessoa, e assim são para ele apenas como a obra de Deus, são para ele mesmo. Foi, portanto, somente a glória de sua pessoa que pode, no negócio que falamos agora, ser chamada de motivo. E isso, em terceiro lugar, não no ato, pois quanto ao ato em si, a vontade de Deus o lançará além da força da simples consideração de qualquer glória que possa surgir para ele ou para qualquer uma das três pessoas. Nada fora dele suscitou essa vontade nele, somente no ato de predestinar, que também ele estabeleceu esta glória das três pessoas como o fim para o qual ele planejou e ordenou todas as coisas. O que deve acontecer, pois se o término ou o propósito de sua vontade eram obras sem ele mesmo, então o motivo encorajador para essas obras está adequadamente desprovido de glória que surge para ele a partir delas. Em quarto lugar, que Cristo e sua glória foram estabelecidos como fim, não deve ser entendido como se Deus, por um único ato ou decreto, primeiro predestinação, Cristo e sua glória, e então por um ato novo e distinto, nos escolhesse para ele. Mas que Deus, tendo toda a sua plataforma tanto sobre ele quanto sobre nós, em uma visão terrestre diante dele, predestinou a todos por um ato completo. Contudo, ao nos predestinar, ele foi movido pela glória que Cristo deveria ter em nós, a quem ele predestinou junto conosco, tanto como seu fim em nos predestinar, quanto como em nosso fim também. E, consequentemente, moldou todo esse artifício para que nós e todas as outras coisas pudéssemos promover ao máximo a glória de Jesus Cristo, como lhe era devido.